que pensavam ser salvos, mas confiavam em suas obras, seus pecados não eram confessados, não se submetia à liderança, não procurava ajuda espiritual, se sentia próprio sacerdote, e a Bíblia diz que ninguém pode abrir a boca e dizer limpo estou. Não trataram seus pecados, e agora o livro da vida será aberto. Por quê? Porque eles não estão pensando o seguinte: eu preguei, eu cantei. Eles estavam dizendo: eu dei dízimo, eu dizimei, eu dei oferta, eu cantei os hinos da harpa, eu estava na igreja todo dia. Vai ter gente dizendo assim: eu nasci na igreja porque eu estou. Eu participei de seminários, eu viajei com caravanas, eu pulei no show gospel. O que está fazendo aqui? É nesse momento que desviados, ou aqueles que pensavam que eram crentes, vão falar: porque crente é ousado. Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz maravilhas, e eles estarão falando do nome de Jesus. Aí parece que vejo Jesus dizendo: em nome de quem? No teu. Aí Jesus vai dizer: mas a questão aqui não é meu nome. Eu vou repetir para você, para ver se você se toca. Em teu nome eu cantei, em teu nome eu profetizei, Mateus 7. Em teu nome eu congreguei, em teu nome eu evangelizei, em teu nome, em teu nome. E Jesus diz: mas o problema aqui não é meu nome. O meu nome cura, o meu nome faz, o meu nome sara, o meu nome tem poder, mas é o teu nome que não está escrito aqui. Por que, Senhor? Porque você ficou com a graça. Você não decidiu. Toda virada de ano você fazia a promessa: ó Senhor, eu prometo que esse ano, meu filho, o Senhor pode confiar em mim que esse ano vai ser melhor. Mas no meio do ano, as mesmas práticas, voltando a me desagradar, voltando a me entristecer, e de repente você morreu. Você morreu sem se arrepender, você morreu sem confessar, teu nome não está escrito aqui. Obreiros, pastores, nossos títulos podem nos defender de muita coisa. Liderança da juventude, líderes nesse Brasil, nossos títulos, amigos e apoio pode nos defender de muita coisa. Mas lembrem-se, não é nossos títulos que estão escritos no livro da vida. Título é o que se tem, nome é o que se é. Título é resultado de esforço, trabalho, às vezes até dinheiro, mas nome escrito lá é resultado de um estilo de vida. Livro da vida, sabe o que é isso? Sua vida está sendo contemplada, sua vida está sendo observada. Em último lugar, terceiro livro que vai se abrir no juízo final para o julgamento daqueles que morreram na prática de seus pecados. É esse livro. Quem trouxe Bíblia, por favor? Isso aí é um livro. A palavra
palavra será aberta no dia do juízo. A galeria está me ouvindo? A palavra será aberta no dia do juízo. Ei, você entendeu comigo o capítulo 20, versículo de número 11, dizendo que a terra e o céu fugiram, sim ou não? Terra e céu fugiram. Ok, o que Jesus disse em Mateus 24, 35? O céu, a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Conversei com o deputado pastor Ronaldo aqui em Brasília, e ele disse: tem lei para ser aprovada para diminuir venda de Bíblia, porque é o livro mais vendido. Tem lei para tirar da Bíblia toda palavra contra o homossexualismo. Tem lei para ser aprovada para tirar muita coisa da Bíblia que gera tristeza e gera vergonha nas pessoas. Mas é o seguinte: podem fazer o que quiser, essa luta não é nova. Por muito tempo, no tempo da Inquisição, o catolicismo, muita gente prendeu a palavra, acorrentou a palavra, colocou a palavra no fogo. Mas até hoje, a palavra que foi presa é a palavra que liberta. A palavra que foi colocada no fogo é ela quem vai nos livrar do fogo do inferno. Geração que me escuta, juventude 1, se essa palavra, se você não permitir que essa palavra te tire do caminho do inferno, é duro, mas eu vou dizer, ela vai te condenar para o fogo do inferno. Eu vou provar na Bíblia. João 12, 44 e 45. Jesus disse assim: se alguém não me ouve, não me honra e não crê em mim. Escuta rapidinho. João 12, 44 e 45. Se alguém não me honra, não me ouve e não crê em mim, eu não o julgo, porque já sei que é a minha palavra que vai julgá-lo no dia do juízo. Deixa eu dar um exemplo rápido para você ver como que a palavra estará lá. Vai se abrir o Gênesis
E eu encerro com o livro da Bíblia aberto. Os anjos, a igreja, os ímpios. Efésios 6. Vossos filhos sejam obedientes, vossos pais do Senhor. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que eu te faça bem vivas muito tempo sobre a terra. Nesse momento, aqueles que bateram seus pais, os filhos seus pais, não perdoaram seus pais, abandonaram seus pais, por essa palavra, serão lançados no lago de fogo. Homossexuais que tiveram sua chance de mudança, a palavra será Gênesis 2, Levítico, Romanos 1, provando que Deus fez macho e fêmea, e pela palavra serão julgados e lançados no lago de fogo. Adúlteros, aqueles que foram infiéis com suas esposas e morreram na sua prática pecaminosa, a palavra vai abrir. Malaquias 2, Deus dizendo: eu sou contra você porque você foi desleal com a mulher da sua mocidade. Efésios 5, marido ame sua esposa. A palavra vai se abrir para aqueles que faziam a obra do Senhor de qualquer jeito, dizendo que era para Jesus. Em Jeremias 48, ai daquele que faz a minha obra relaxadamente. Você não está morto, você está vivo. Você está vivo. Sabe o que é isso? Tem gente morrendo agora, você está vivo. Tem gente morrendo agora que só vai ressuscitar no juízo final. Você está vivo. Aleluia! Você está viva. Sabe o que é isso? É Deus lhe dizendo muda. É Deus lhe dizendo se converte. É Deus lhe dizendo escolhe meu lado. Você está viva. No inferno, no lago de fogo, parece que vejo filhos falando com seus pais. Pai, por que você acendeu aquele cigarro? Mãe, por que a senhora falava tanto mal do meu pai? Eu tomei ódio de homem, medo de homem, me tornei lésbica. Pai, por que o Senhor traia tanto a minha mãe? Eu pensei que isso era legal. Eu pensei que isso provava que eu era mais homem do que os outros. Meu amigo, por que você não falou desse Jesus para mim quando você ainda o servia? A consciência vai pesar. Ovelhas será o contrário. Enquanto hoje falsos pastores pregam para falsas ovelhas, naquele dia falsas ovelhas vão pregar para falsos pastores. Pastor, por que o Senhor não me falou mais do inferno? Por que o Senhor não me falou mais da cruz? E esses pastores dirão: é porque vocês não gostavam. Eu queria pregar uma mensagem para empolgar vocês. Eu queria pregar uma mensagem para alegrar vocês. Eu queria suprir a necessidade de vocês. E as falsas ovelhas vão dizer: nossa maior necessidade seria escapar do inferno. Moça, escute a verdade. Valorize a palavra. Se você não honra a palavra, você não é de Deus. Jesus disse: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Deixa essa palavra te sarar. Glória a Deus! Fica de pé. Não sei como está a sua alma agora. Não sei como está a sua mente agora. Mas a responsabilidade que Deus colocou em minhas mãos nessa tarde, eu não sinto mais o peso dela. Quando eu comentei um tema para alguém, o pastor falou, alguém disse: cara, tu vai pregar juízo final para jovem. Infelizmente, no dia do juízo, a igreja também estará julgando com Cristo. Mães estarão sendo testemunhas
e julgando pecados de filhos. Filhos julgando pais. Porque no dia do juízo não vai ter parcialidade. Não adianta nós pregarmos mensagens confortáveis sem a direção de Deus para a sua vida. E o Espírito Santo está me dizendo que tem gente aqui tomando decisão diante de Deus aí agora. Minha esposa vai louvar a Deus com uma canção. E você está tendo a oportunidade agora de tomar uma decisão. É agora. Aleluia. Examine-se. Eu já disse isso e eu repito, não me canso. Examine-se o homem assim mesmo. Se você pode, abaixe a sua cabeça, por gentileza. Se você pode, abaixe a sua cabeça. Senhor, essa tarde o Senhor não está me dando oportunidade para melhorar. O Senhor está me dando uma oportunidade para mudar. Vamos conversar com Jesus agora. Onde você estiver, eu não vou orar por você daqui. Eu quero ouvir você falar com Deus aí. Aleluia! Examine sua vida espiritual agora. Converse com o Espírito Santo, não olhando para cima, olhe para dentro, ele habita em você. Oh, Espírito Santo. Enquanto ela canta essa canção, que é uma oração, se houver decisão de mudança, você vai chorar. Pode cantar. Se houver decisão de mudança, você vai se derramar. Peça perdão pelos maus pensamentos. Valorize bons livros. Valorize a leitura da palavra, para que a sua mente seja restaurada, alinhada ao céu.